Eu sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem das viagens de Vassoler. Nós estamos aqui em Santiago de Compostela, no coração da Galícia, na Espanha. E agora eu dou início a esse segundo vídeo das viagens de Vassoler por Santiago de Compostela, mostrando a vocês, vejam só, La Casa Sixto, especialidade em rações típicas, aqui no coração histórico de Santiago de Compostela, e algumas peculiaridades. Vocês veem aqui um polvo se derramando pela cuia de prata aqui, um pedaço de carne, as ostras assim, um preparo dos frutos do mar. E eu tive aqui a autorização do dono da Casa Sixto para mostrar a vocês os interiores desse restaurante belíssimo aqui, ó. Olhem só o que nós temos. Temos as lagostas aqui, ó, o caranguejo, tudo com aquário. Logo a entrada do restaurante, esses frutos do mar para serem abatidos conforme o pedido. Nós temos aqui o interior desse restaurante bastante típico e pitoresco, aqui em Santiago de Compostela. E vocês vão me acompanhar nesse almoço. Hoje eu vou pedir uma comida bem típica aqui de Santiago de Compostela, com vinho da região, para que vocês aproveitem também a gastronomia. Aqui nas viagens de Vassoler, vocês sabem, nós singramos aspectos históricos, arquitetônicos, religiosos, culturais, linguísticos e, claro, gastronômicos. Então, com esse vislumbre aqui, eu vou dando um vislumbre total para vocês desse belo restaurante. Vejam vocês aqui, com alguns quadros formidáveis. Eu quero mostrar a vocês, então, o interior do restaurante, e nós agora vamos começar a degustar um almoço. Vamos lá, pessoal, viagens de Vassoler, Santiago de Compostela, a experiência estético-cultural da gastronomia. Pessoal, e abrimos os trabalhos deste nosso almoço. Agora na entrada, um pãozinho aqui galego, típico polvilhado de uma farinha, pedi um azeite para embebê-lo. E vocês veem aqui essa torta de atum que se chama empada de atum, muito típica, secundada, ou na verdade sobrelevada por uma taça de vinho branco, o vinho Roben, que é o nome desse vinho aqui de Santiago de Compostela. Pessoal, que nós abrimos os trabalhos, e eu quero dizer a vocês que pedi para a entrada propriamente dita, mexilhões com vinagrete e um polvo à feira, um prato bastante típico aqui de Santiago de Compostela. Então vocês vão aqui provar, degustar esse almoço comigo, e mais uma vez então eu passo em revista o vinho branco, essa empada de atum formidável e o pão que eu vou embeber em um típico azeite galego. Vamos lá, pessoal, viagens de Vassoler, abrindo o apetite de todas e todos. Pessoal, agora essa entrada é uma verdadeira poesia regada a vinho branco. Esses são aqui os mexilhões com vinagrete. Vejam vocês aqui, salpicados de um tempero rubro, uma cebolinha, salsinha, vindos diretamente da sua casa marítima, de suas conchas. Essa é a entrada, e eu continuo aqui degustando o pão regado por azeite. Mais uma vez, deixa eu aproximar a câmera aqui para fazer uma tomada rente. Que pena, olha, ainda não é possível mostrar a vocês, compartilhar com vocês o aroma, o cheiro das iguarias que eu vou degustando ao longo das viagens de Vassoler. Mas vocês, as pessoas que têm uma relação sinestésica com a comida, e aliás a gastronomia é por excelência uma experiência sinestésica, como que vão deduzir o aroma exalado maravilhoso por esses mexilhões com vinagrete aqui do meu almoço em Santiago de Compostela. Continuemos aqui, pessoal, e as viagens de Vassoler que vão ao ar, né, no domingo, ali ao redor da hora do almoço, já certamente abriram o apetite de todas e todos. Vamos lá, Santiago de Compostela, esse almoço com os mexilhões regados ao mais tradicional vinho branco aqui da região galega de Santiago de Compostela.
Pessoal, chegou agora o polvo à feira, uns pedaços de polvo salpicados de pimentão com essa batata cozida. E eu quero dizer a vocês que esse tempero é suave, ele pica um pouquinho, você fica com a boca levemente amortecida, mas é muito suave. Então, olha, o vinho aqui foi degustado com pãozinho, com azeite, e vocês viram então esse almoço com uma entrada de mexilhões ao vinagrete, o polvo à feira com vinho branco, e depois ainda pedirei para completar esse almoço uma bela sobremesa galega. Vamos lá então, pessoal, provar agora esse polvo à feira, trazido aqui aos pedaços com batata cozida. Viagens de Vassoler no coração gastronômico da Galícia, Casa Sixto. Olha, pessoal, agora nós estamos chegando no momento da sobremesa aqui para mostrar a vocês algumas iguarias galegas em Santiago de Compostela. E eu quero mostrar para vocês um licor de café chamado Orujo. Vocês veem aqui uma tacinha que eu vou provar agora, e desse licor vai chegar até nós aqui nas Viagens de Vassoler como sobremesa, vai chegar até nós uma tarta de Orujo. Uma sobremesa, uma torta, um licor especial aqui, que eu vou degustar com vocês. Vamos lá, eu estou aqui com esse licor de café. Nossa, gente, esse realmente é um licor polvilhado com café, com sabor, uma iguaria formidável, e ele é algo viscoso. Ele vem aqui, ele embebe toda a boca, como se fosse um paraquedas líquido, se espraiando pela língua, pela boca, pelo céu da boca. Formidável. Então vejam mais uma vez, ó, vocês que gostam de provar como eu as iguarias dos locais para os quais vão, quando estão viajando, quando estão conhecendo aí as culturas locais, esse licor Punteminho, um licor de café, um licor de Orujo. Vocês vão gostar muito. Esperem agora um pouquinho, na próxima tomada eu já vou mostrar a vocês a tarta de Orujo, mais uma iguaria com os mexilhões a vinagrete, o polvo à feira, o vinho branco Joven, esse licor Punteminho, licor de café, vejam aqui, ó, parece uma jabuticaba líquida, e chegando daqui a pouquinho a tarta de Orujo. Até já, pessoal! Chegou aqui, pessoal, essa é a tarta de Orujo. Aqui, ó, eu até vou embeber um pouquinho essa tarta com um pouquinho de licor aqui, ó, vou fazer essa aqui. Na verdade, vocês viram que o licor, ele como que se fundiu a essa cobertura que já é feita com o licor de Orujo. Então eu vou mostrando a vocês lateralmente, essa torta é bem cremosa, ó, vejam a consistência dela, que maravilha. E então, nós completamos agora o almoço, ó. Pessoal, parece que eu tive uma consistência um pouquinho mais cremosa do que a do algodão doce ao degustar essa tarta de Orujo. É isso, terminamos então o nosso almoço. Eu vou concluindo o nosso almoço, ainda vou tomar um cafezinho expresso, sentir aquele aroma do café, e daqui, da Casa Sixto, onde almoçamos hoje, eu vou continuar a singrar as atrações desse centro histórico aqui em Santiago de Compostela. Quero dizer a vocês o seguinte, que quem tiver interesse em fazer a caminhada de Santiago de Compostela, há pelo menos 3 grandes trajetos. O trajeto maior, a partir da França, o trajeto intermediário, a partir da Espanha, e o trajeto mais sintético, mais curto, a partir da cidade do Porto, em Portugal. Salvo engano, o trajeto a partir da cidade do Porto tem cerca de 240 quilômetros e dura, acho que 11 dias. Não sei, as pessoas caminham em média aí uns 20, 22 quilômetros por dia, o que é bastante coisa. No trajeto, as pessoas que forem obtendo os certificados da caminhada, né, podem ficar nos albergues que tradicionalmente justamente recebiam os peregrinos em sua trajetória religiosa. Eu não vou fazer essa caminhada, né? Estou aqui numa passagem por Santiago de Compostela para mostrar a vocês o centro histórico, mas menciono isso e quero dizer a vocês que procuro nas Viagens de Vassoler
nos meus livros, nas aulas, nas resenhas nesse canal do YouTube, transformar a minha trajetória, digamos que, num caminho ele próprio de Santiago de Compostela. Essa busca e esse encontro de sentido juntamente com todas e todos vocês. Então, com a imagem doce desse pedaço de nuvem, desse pedaço de algodão doce da tarta de Orujo, e tomando a última trago aqui de licor de café de Orujo, nós nos despedimos da Casa Sixto e na próxima tomada vocês já vão me ver em meio ao centro histórico de Santiago de Compostela. Hasta luego! Pessoal, mais uma vez aqui nos costados da Catedral de Santiago de Compostela. Eu agora vou mostrando a vocês esses jardins delicados, com as flores aqui violetas, alvas ao fundo, e agora vocês veem a fachada do monastério de San Martín Pinario, que infelizmente não é visitável, como é escuchado ahorita, que não se pode visitar, mas eu quero mostrar a vocês essa fachada. Vejam que belo edifício, monastério, apenas os estudantes aí podem entrar nesse monastério, que é coligado à faculdade, à escola. Eu vou mostrando aqui, ao largo do monastério, à sua frente, essas flores aqui, com bastante delicadeza, pequenos obeliscos aqui, à frente do monastério, vejam vocês, sempre o brasão da Espanha, da coroa espanhola aqui colocado. E aí, gente, eu quero compartilhar com vocês um relato que me foi contado enquanto eu estava ali no restaurante Casa Sixto. Parece que de tempos em tempos, quando o aniversário de Santiago cai num domingo, se celebra aqui em Santiago de Compostela El Año de Jacobeo. E aí, me parece que o número de peregrinos por Santiago quintuplica, porque a igreja promete uma dimensão de expiação de todas as faltas, os pecados da vida aí dos fiéis. Então imaginem a dimensão de os católicos e as católicas terem suas faltas expiadas pela mediação da igreja aí no El Año de Jacobeo, quando o aniversário de Santiago cai num domingo. Esse ano, por causa da pandemia, não foi possível a celebração e parece que a Igreja Católica levou para o próximo ano. Bom, eu quero dizer a vocês aqui, com a mediação dessas belas flores, que com todo respeito, né, com todo respeito a essa questão da expiação dos pecados, mediada pela instituição da Igreja Católica, quero dizer a vocês que é importante pensar, a meu ver, como Lev Tolstói, o grande escritor russo Lev Tolstói, que chegava à dimensão de que a única instância de expiação de quaisquer faltas que nós venhamos a cometer nessa vida é o coração de cada pessoa. Cada pessoa pode saber, para além do rito, para além de um determinado pertencimento religioso, se conseguiu perdoar, se pôde esquecer, se pôde realmente pedir perdão e se desculpar por causa de uma falta, se pôde se arrepender. Então, essa instância do arrependimento mediado pelo clero é uma instância que eu chamaria de uma instância que como que paternalisticamente retira a responsabilidade das ações morais por parte de todos e cada um de nós. Então é interessante pensar que a igreja teria a possibilidade de expiar as faltas que apenas todas e todos nós poderíamos expiar com as nossas ações, com o nosso arrependimento. É uma dimensão fundamental que aponta para aquilo que eu chamaria de anarquismo espiritual em Lev Tolstói. Uma dimensão de que o reino de Deus está realmente em vossos corações, como diz um escrito de Lev Tolstói. Então aqui vocês veem, depois dessa elucubração a respeito da expiação das faltas, ao largo do monastério de San Martín Pinario, nós vamos caminhando, continuando aqui nossa caminhada por Santiago de Compostela. Muitas coisas por ver em mais esse vídeo, por essa histórica cidade espanhola aqui no coração da Galícia. Vamos lá, pessoal?
Viagens de Vassoler, Santiago de Compostela. Vámonos, amigos e amigas! Olha, pessoal, aqui em La Plaza Cervantes, na praça com o sobrenome do grande escritor espanhol Miguel de Cervantes. Eu vou mostrando a vocês nesse dia sumamente ameno aqui em Santiago de Compostela, com céu anil, a temperatura muito agradável. Eu vou mostrando a vocês a fachada dos edifícios. Vejam, nós vamos caminhando por Santiago de Compostela e, como vocês veem ali ao fundo, deparamos com uma série de igrejas, pequenas igrejas, locais infindos de peregrinação, de contemplação, com pontos para que nós nos lembremos a cada momento da instância divina, como que transformando a cidade numa mediação para o encontro da espiritualidade. É importante dizer também que, em diálogo com essa reflexão que eu fiz na tomada anterior aqui das viagens de Vassoler, e mais uma vez eu vou mostrando a vocês aqui a fachada desses belos edifícios que compõem a Plaza Cervantes, com esse obelisco aqui ao centro. Vejam, a luz está estourando ao fundo, eu vou me deslocar aqui para mostrar a vocês o obelisco. É importante dizer, pessoal, que esses pontos de mediação, lembrando os fiéis e as fiéis da dimensão de espiritualidade, mostram como nós estamos centrados aqui nessa vida terrena, como a dimensão do ego, a dimensão da sobrevivência, a dimensão do enraizamento, do pertencimento a essa terra, nos é própria. É de se pensar se chegaria o dia em que nós realmente transformaríamos espiritualmente a vivência na terra num entreposto para a vivência que o judaico-cristianismo chama de vivência eterna, de uma transição com base na vida eterna. Então, para além de determinados logradouros, como essa bela igreja aqui ao fundo, que vão nos lembrando da espiritualidade, será que nós conseguiríamos, como Lev Tolstói propõe em seu texto O Reino de Deus está em vossos corações, transformar a nossa consciência em templo mais sagrado para a tomada de decisões, de modo a agir sem afetar de forma deletéria os demais, sabendo que a vontade dos outros, o ímpeto dos demais, tudo isso faz parte do nosso feixe de ações? É aquilo que eu me pergunto aqui no coração da Plaza Cervantes, em Santiago de Compostela, mostrando a vocês mais uma vez o vislumbre desse belo largo aqui. Eu vou fazendo as peregrinações aqui conforme algumas sugestões de um mapinha aqui de Santiago de Compostela, mas vou trazendo essas reflexões com vocês porque elas fazem parte desde há muito das minhas considerações sobre espiritualidade, sobre a dimensão daquilo que eu chamaria de distinção entre espiritualidade e religião. Um conjunto tenso, dinâmico e sumamente curioso de perguntas, de um lado com a espiritualidade, de outro um conjunto de práticas, de ritos canonizados, sacralizados ao longo do tempo pelas religiões, que muitas vezes distanciam as pessoas, com todo respeito eu digo isso, as mais diversas religiões, mas que muitas vezes distanciam as pessoas da procura por elas próprias, com suas perguntas já formuladas e muitas vezes com suas respostas já encaminhadas, independentemente da busca subjetiva mais inquieta. Viagem de Vassoler, Santiago de Compostela. Olha, vocês veem aqui, ó, vários peregrinos aqui com a bandeira da Itália, ó, o pessoal se aproximando. São muitos os peregrinos que vão fazendo o trajeto, vocês vão vendo por aqui, com suas mochilas nas costas, ó. Agora cantando por aqui, olha que bonito, gente. Pessoal aqui, os peregrinos passando, estão terminando a caminhada de Santiago de Compostela ali, ó. Ah, na verdade não é bandeira da Itália, não, é bandeira do México. São nossos hermanos mexicanos. E é isso aí, pessoal. Tão felizes porque estão terminando, olha lá, ó. Olha aí, e eles vão terminando a caminhada e o pessoal que já fez a sua canta também. Que beleza aqui em Santiago de Compostela. Fiquei emocionado nesse momento. Continuemos, pessoal. Viagens de Vassoler, Santiago de Compostela, no coração da Galícia. Pessoal, esse maravilhoso complexo religioso aqui compreende a Igreja de São Francisco, nesse belíssimo obelisco que vocês veem,
e o hotel barra convento de São Francisco, onde os peregrinos podem eventualmente ficar hospedados aqui. Vejam que eu vou mostrando a vocês. Nós não poderemos entrar agora no convento e na igreja, porque Santiago de Compostela, como Toledo, onde nós já estivemos aqui nas viagens de Vassoler, e como Salamanca, formidável cidade, penúltima cidade, a cidade anterior que nós visitamos, nesse momento são aí ao redor das 3 horas do dia 5 de outubro de 2021, na verdade 6 de outubro de 2021, uma quarta-feira, dia em que eu estou fazendo esse vídeo. Vocês vão ver esse vídeo a posteriori, mas ele está sendo feito hoje. Nesse momento a cidade passa pela siesta, aquele momento em que os locais, os museus, as igrejas estão fechados para a siesta, para o descanso. E lá, alrededor das 5 da tarde, ao redor das 5 horas da tarde, essa maravilhosa igreja, cuja fachada eu vou mostrando a vocês aqui, vai ser aberta e nós poderemos visitá-la. Olha que maravilha, gente. Eu vou percorrendo vagarosamente com vocês aqui, e nós temos a bênção desse obelisco, a bênção de São Francisco, essa figura formidável, em cujo nome foi erigida a Capela dos Ossos em Évora, um dos pontos altos das viagens de Vassoler. Vejam essa tomada aqui, gente, ó, bem pode ser a capa do vídeo, desse vídeo, ó. Uma foto aqui para vocês, uma tomada foto, e nós temos São Francisco com os braços abertos, abençoando os fiéis e as fiéis aqui de Santiago de Compostela. Fica o registro então da fachada da igreja de São Francisco e do convento barra mosteiro, ao qual nós voltaremos. Eu continuo a caminhar aqui por locais históricos de Santiago de Compostela, uma cidade que nos desvela muitas camadas arquitetônico-religiosas. Olhem só, por exemplo, aqui, eu vou passando com cuidado, porque nessa rua, por essa rua transitam carros, mas olhem esse edifício com essas pedras que são contíguas às pedras da fachada da igreja, vejam. E quando nós formos à cidade de Praga, a capital da República Tcheca, vocês verão essas pedras que não são tratadas, digamos, para o turismo. Elas recebem o alvejamento do tempo. O tempo as vai alvejando e vai trazendo essas nódoas, o musgo, a infiltração das águas da chuva. Então uma coloração revestida de tempo. Imaginem vocês morarem ou se hospedarem nesse edifício, morarem nesse edifício aqui, e a cada vez que abrem suas janelas deparam com essa belíssima igreja de São Francisco, com uma fachada algo austera. Se nós a cotejarmos com a fachada, por exemplo, da Catedral de Salamanca ou da igreja de São Estevão em Salamanca, à frente das quais nós já estivemos, de qualquer maneira, eu quero ver como é o interior dessa igreja de São Francisco. E por ser uma igreja em nome de São Francisco, eu imagino que não se trate tanto do rebuscamento, mas da dimensão de compenetração espiritual que tinha São Francisco com a sua abnegação material, com o seu voto de pobreza, com a sua preocupação para com os pobres e os animaizinhos. São Francisco que era um precursor do direito dos animais. Então é isso, gente. Mais um registro aqui. Nós voltaremos a essa igreja de São Francisco daqui a algumas horas para fazermos tomadas das viagens de Vassoler aqui por Santiago de Salamanca. Vamos lá, pessoal, continuemos a nossa peregrinação histórico e espiritual. Pessoal, eu me desloquei um pouco do local em frente à igreja de São Francisco, cujas torres vocês veem ainda, onde nós recém estivemos aqui nas viagens de Vassoler, e cheguei a esse mirante inusitado aqui. Vejam que maravilha, com esse céu salpicado de nuvens que se abre aí para o panorama, para o horizonte de Santiago de Compostela, ao largo desse terminal de ônibus aqui, em homenagem ao Papa João XXIII, Juan XXIII. Eu vou caminhar brevemente para mostrar a vocês esse horizonte aqui, ó. Olhem que maravilha que eu estou mostrando a vocês. Ao resto do teto nós temos um estacionamento aqui embaixo. E eu quero dizer que o interessante também das viagens que vocês fizerem é que nós nos desviemos muitas vezes das rotas tradicionais e cheguemos por vezes, como nesse caso aqui, dessa amplitude de horizonte em Santiago de Compostela, a locais fora do circuito tradicional, mas que mostram para nós como é que as pessoas vivem
quais as visões de suas casas. Olhem ali, ó, imaginem a visão daquela janela que se abre para esse horizonte, uma torre ali de celular ou de televisão ao fundo, e aqui vocês têm a generosidade do horizonte da natureza em Santiago de Compostela. Então vale a pena, conforme a gente vai caminhando pelo centro histórico aqui de Santiago, mostrar a vocês esses caminhos inusitados. Ao invés de vocês tomarem a rua segundo o mapa, que tal dobrar a primeira esquina à direita ou à esquerda, perceber como é uma taverna não frequentada pelos turistas. Agora há pouco eu passei por um senhor falando um castelhano ou um galego bem carregado, e tinha uma barba como a de Lev Tolstói, aquela boina mais a portuguesa, a lusitana do que a espanhola. E o senhor ali comentava sobre as transformações políticas, trazia dimensões da característica identitária galega e tudo mais. Essas questões nós só encontramos ao nos embrenharmos no costume local mesmo. Como a gente pode perceber, imaginem que nós fôssemos turistas de nossas próprias vidas e chegássemos às nossas preocupações, às nossas tormentas do cotidiano, e que alguém de fora quisesse conhecê-las. É essa dimensão de alteridade conosco mesmos e mesmas que nós não temos, que nós podemos aplicar para conhecermos outras dimensões. Vejam aqui, ó, o terminal visto por dentro, até é bonito, projetando luzes, mais uma vez, a dimensão do horizonte amplo. E eu simplesmente me desloquei, ó, dessa lateral da igreja de São Francisco para um local. Eu ia vendo os peregrinos tomando a direção do centro. Eu falei, vamos ver o que tem por ali. E cheguei a esse horizonte. Continuemos então, agora de forma centrípeta, rumo ao centro de Santiago, onde se situam esses múltiplos pontos de peregrinação e de visitação religiosa. Continuemos, pessoal. Viagens de Vassoler e suas fugas, as suas perdas por um reencontro em outros sentidos. Um reencontro nômade, fiel como os pássaros migratórios. A imagem da torre da igreja de São Francisco, a qual nós ainda iremos nesse vídeo das viagens de Vassoler. Continuemos, gente! Pessoal, vocês deparam agora com mais uma igreja. Aí vocês falam, Flávio, é um enclave todo especial. Vejam vocês. Caminham aqui pelas ruazinhas de Santiago de Compostela. Nós estamos diante de um edifício generoso com sua fachada, mais um restaurante por aqui, as pessoas, os turistas degustando seu almoço. E de repente, mais uma igreja, dessa vez pequenina, com um pórtico vermelho que nos lembra Salamanca, cidade onde estivemos anteriormente nas viagens de Vassoler. E assim, pessoal, Santiago de Compostela, como eu já disse a vocês, e como vocês mesmos estão percebendo, é um entreposto da fé. Eu só ouvi falar de uma cidade com mais igrejas do que Santiago de Compostela quando nós pensamos, por exemplo, em Veneza, em cujo coração há uma série de igrejas com seus afrescos, com suas abóbodas pintadas por grandes artistas renascentistas, com seus museus religiosos, com sua arte sacra, suas esculturas. E assim, enquanto as pessoas tomam aí o licor, a sua taça de vinho, seu copo de cerveja, essa belíssima igreja aqui com um sino se coloca badalando a cada meia hora, uma badalada mais curta, em horas cheias, para marcar a passagem, a sacralidade da passagem mesmo do tempo. É assim que Santiago de Compostela, diferentemente das cidades modernas, às quais nós estamos acostumados e acostumados, tem uma dimensão de peregrinação, de religiosidade a cada entreposto. E vocês veem, os carros, eles precisam se esgueirar entre as pessoas que estão aqui em Santiago de Compostela fazendo seu turismo, sua peregrinação. Aliás, uma fusão entre procura turística e encontro espiritual. Olhem só, uma torre bela de observação, perto da qual nós podemos chegar aqui agora. Olhem que bonito. Vamos caminhar aqui, deixa eu mostrar a vocês nessa tomada contínua das viagens de Vassoler. Nesse segundo e último vídeo que eu faço aqui em Santiago de Compostela,
vocês vão vendo aqui, ó, provavelmente um mercado. Olhem só que interior, que interessante. Aqui, ó, um mercado de artefatos turísticos, fotos, bolsas. Ali, ó, a bolsa dos peregrinos, Pilgrim Bag. E ali ao fundo uma torre belíssima de observação. Essa torre, que é ao mesmo tempo que nos remete a uma torre famosíssima, a Torre de Babel, do Velho Testamento, em que os homens e mulheres ousaram alcançar Deus a partir da terra, tentando arranhar o céu, coisa que só o século XX viria a fazer, séculos depois. Essas torres que mimetizam a Torre de Babel também são odes à altivez do Eterno a partir da terra. E aqui vocês veem, vejam só, uma torre belíssima ao largo desse mercado. E vocês reparam também, ó, que aquele caráter policromático de Lisboa, o amarelo, o azul, o laranja, o vermelho das fachadas, se torna mais austero, se torna mais compenetrado aqui em Santiago de Compostela. Madrid tinha um caráter mais policromático do que Santiago de Compostela, pessoal. E aqui nós vamos caminhando para chegar a essa torre de mais uma igreja. Vejam, um acúmulo enorme de igrejas. Todas elas, nesse momento, elas estão fechadas. E vejam, nós temos aqui um largo, né? E esse largo desemboca em mais uma belíssima igreja que eu vou mostrando a vocês, ó. Com uma fachada austera, mais uma vez. As nódoas do tempo, vocês podem ver o caminho que a água vai perfazendo, o bolor pelas pedras. E não há uma preocupação, e isso me parece muito interessante, que as pessoas vejam como essas igrejas também se erigem como verdadeiras resistências em relação ao tempo, com as suas pedras, quase imperecíveis, mas permeáveis. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vejam só, o cromatismo, algo rubro que se faz ali no canto esquerdo dessa fachada da igreja, com sinos ali encimados, uma torre bem maior do que a outra, do lado direito. E é assim Santiago de Compostela se erige. As igrejas vão se colocando, nesse largo vocês veem os edifícios. Eu já mostrei a vocês, tanto em Portugal como na Espanha, essas varandas que se colocam como locais de pouca permanência, porque pouco voltadas para o exterior, mas algumas janelas sequer varandas têm. Os bares vão se colocando ao largo dessas pracinhas que desembocam em igrejas. Então, era uma percepção de uma realidade que deveria nos conduzir a cada momento aos céus. O que é interessante, com a laicização, com a secularização do Ocidente, algo assim não é mais experimentado por nós nas cidades, nas megalópolis, nas urbes secularizadas. Agora, quando eu fui a Istambul, capital da Turquia, quando eu estive no Cairo, capital do Egito, e também na Palestina, os chamados com os minaretes das mesquitas para as orações, são 5 orações diárias para os muçulmanos e para as muçulmanas. Esse chamado mediava a vivência mercantil desse cotidiano capitalista, moderno, para a oração, para acompanhar o caminho do sol pelo céu nas formidáveis tradições do Islã. E é assim que outras tradições espirituais, como a do Islã, e mesmo no Oriente, ali com o budismo, com sinos badalando para marcarem as horas, ou os gongos badalando para marcarem as horas, é assim que a humanidade vai tentando manter em meio a esse mundo que vai sendo encampado pela tecnociência, as suas tradições espirituais. Fiquem mais uma vez então com essa imagem dos edifícios, via de regra, com altura contida, 3 andares, para jamais superarem, vejam, a altura das igrejas. É assim que a modernidade secular se coloca para além da espiritualidade tradicional, fazendo com que seus arranha-céus tornem pequeninas as igrejas de outrora, a altivez de outrora.
Santiago de Compostela, continuemos caminhando por aqui. Vou mostrando a vocês agora peculiaridades do cotidiano mesmo dessa cidade histórico-religiosa no coração da Galícia, na Espanha. Viagens de Vassoler, pessoal. Pessoal, estamos aqui no coração de um mercado em Santiago de Compostela e eu quero mostrar a vocês algumas peculiaridades da gastronomia galega. Vejam vocês, aqui vocês têm o jamón ibérico, que é um presunto tradicionalíssimo que os espanhóis degustam em finíssimas fatias que formam com queijo bocadillos, os sanduíches tradicionalíssimos aí. Vejam, eu vou começando a mostrar a vocês. Nós temos aqui um queijo, queso de oveja, um queijo de ovelha. Vejam só, o rostinho da ovelhinha Dolly aqui, a famosa ovelhinha Dolly, da qual primeiramente se extraiu uma célula, vocês vão se lembrar, para clonagem. Queijo gorgonzola, olha, eu sou um apreciador quanto mais do queijo gorgonzola, com seu pontilhado de fungos que o deixam saborosíssimo. Carne aqui, ó, que se chama chicharrón, uma carne de porco desfiada, ressequida, uma carne seca de porco. E vocês têm, ó, uma série de queijos. Vejam que paraíso. As pessoas, ó, um queijo caseiro aqui colocado. Vejam como os queijos são curados, curtidos. Queijo de gorgonzola, queijo brie. Essa camada, imaginem vocês, ó, como essa camada do queijo aqui vai ficando algo espessa. Ó, nós temos aqui, ó, o queijo caseiro sai por R$ 6,90 cada um, R$ 6,90. Por aí vocês fazem as contas. Nesse momento, o euro está muito caro, né? Nós estamos em outubro de 2021. Aqui, ó, se coloca no vácuo ali, ó, se embala, vocês estão vendo, se embaça al vacío. E esse queijo, ó, com tipo de Dom Crisanto, com digamos assim, uma carapaça mais espessa. São queijos formidáveis. E olhem só, nós no restaurante Casa Sixto vimos os diversos licores de orujo. Olhem só, com as suas tonalidades, ó, um licor de mel, café, chocolate com cereja, ervas. Vejam, encarnação líquida e algo viscosa e adocicada do arco-íris com os licores de orujo. E vocês têm as salchichas. Olhem que maravilha, com cheiro. Pelo YouTube eu não consigo compartilhar com vocês o aroma, o cheiro aqui dessas salchichas, que são maravilhosas. E assim a gente vai entrando em contato com as iguarias, com as especificidades gastronômicas aqui da Galícia, nas viagens de Vassoler. Vocês sabem, vocês vêm acompanhando as viagens de Vassoler há um bom tempo. Eu vou mostrando a vocês aqui Lolita Cardelli, charcuterias, esses artefatos maravilhosos da gastronomia. Olhem só, a maior parte das lojas aqui desse mercado estão fechadas por la siesta, pelo descanso pós-almoço, mas vocês ficam aqui com a tomada, com essa gastronomia, mostrando as peculiaridades que são, obviamente, consumidas pelos turistas, mas que fazem parte da mesa do cotidiano, das festas, das celebrações galegas em Santiago de Compostela. Daqui nós continuamos a nossa peregrinação, mostrando outras características de Santiago de Compostela, coligadas à espiritualidade, à religiosidade, mas também do cotidiano. Olhem só, eu vou caminhando aqui com vocês. Nós estamos num complexo de mercados. Olhem só, uma jamoneria onde se vendem aí os presuntos, mais um átrio aqui do mercado. E vocês veem mais uma vez licores, ó, do orujo, esses licores. E aqui é um complexo formidável, uma fonte. Eu quero mostrar a vocês a fonte que desemboca aqui, sempre com essa tradicional configuração de pedra, dando uma dimensão aí do caráter dessas igrejas, como se as construções laicas fossem extensões mesmas das construções eclesiásticas. E aqui, ó, antes de nós cortarmos essa tomada das viagens de Vassoler, nós que estamos algo sobrelevados em relação ao resto do chão da rua, eu quero mostrar a vocês a fachada mediada por essa bela taça aqui, que faz às vezes de pequeno obelisco. Quero mostrar a vocês a fachada dos edifícios. Imaginem aqui, ó,
vocês despertando, dando um bom dia aqui com essas plantas, olhando o mercado, ouvindo o badalar dos sinos, muito compenetrados. E olha, a gente continua caminhando. Vejam aqui alguns vinhos, mais licores tradicionais, ó. Mais licores aqui, ó, de Orujo. Esse licor de café, que foi aquele que eu tomei lá na Casa Sixto, no restaurante em que nós estivemos hoje para almoçarmos. E percebam aqui, ó, o galego falando bacalhau. Olhem só, o bacalhau, pessoal, nós estamos aqui há cerca de 2 horas e meia de Braga, ao norte de Braga, onde eu estou morando. E olhem só o que eu vou mostrar a vocês, ó. Pedaços de bacalhau aqui, ó. O quilo, nossa, rapaz, R$ 62,78 o quilo dessa posta de bacalhau. Olhem só, com as suas fatias dessalgadas. E por aí vocês vão vendo. Olhem só as latas de sardinhas. Vejam que belas latas de sardinha, tradicionalíssimas. A churrasquinha, olhem só, as sardinhas. E assim eu vou desvelando para vocês nas viagens de Vassoler os costumes da gastronomia própria. É preciso pegar aqui a senha para poder ser atendido aqui. Vocês veem aqui as postas de bacalhau, o bacalhau apresentado. Vejam só aqui, ó, o bacalhau apresentado, o cheiro aqui é inigualável, formidável. Bacalhau de salgado para vocês, com essas postas que formam as caixas que eu mostrei a vocês agora há pouco. Vejam que loja pitoresca, com seus artefatos. E o bacalhau aqui de salgado, pronto para ser levado para casa. E para quem é católico e católica, na Semana Santa, o bacalhau sendo consumido ao invés da carne. Em Portugal, no Natal, se come não o peru, ou o frango, ou o chester, mas o bacalhau. Essa é a tradição portuguesa no Natal. Neste ano de 2021, eu passarei meu primeiro Natal em Portugal. Eu cheguei aqui no dia 23 de janeiro de 2021. Já vai fazer um ano que estou aqui em Portugal. Então é isso, gente. Santiago de Compostela, com as suas peculiaridades, nós continuamos a caminhar aqui por essa bela cidade. Eu estou tentando mostrar a vocês agora outras peculiaridades em coligação com as atrações arquitetônico-religiosas. E mais tarde, ainda na tomada desse vídeo, nós entraremos na belíssima igreja de São Francisco, onde provavelmente arremataremos esta viagem de Vassoler, esse transcurso das viagens de Vassoler por Santiago de Compostela. Continuemos, pessoal! Olha, pessoal, ontem eu estive neste bar aqui e tomei uma cerveja mesclada com limonada, que eu vou apresentar a vocês na sequência. Eu faço questão de fazer um pit stop nas viagens de Vassoler para apresentar a vocês na sequência essa cerveja mesclada com limonada desse bar aqui, Universal. Mas antes eu quero mostrar a vocês essa faculdade de Geografia e História. Vocês estão ouvindo bem, Geografia, eu já vou explicar por quê, da Universidade de Santiago. Ó, eu vou subindo aqui, vou mostrando para vocês as fachadas. E eu conversei agora com 2 estudantes que me ensinaram a pronunciar o nome dessa faculdade, Faculdade de Geografia e História. Esse X, esse X aqui do gallego, não é pronunciado como re no espanhol. Se fosse em espanhol, haveria o G e pronunciado como geografia. Então o som é de X, de geografia. Vejam que bela fachada e um som que faz com que o gallego seja justamente a raiz mesma da língua portuguesa. Essa é a faculdade, essa é a fachada da Faculdade de Geografia e História da Universidade de Santiago. Olhem o pórtico aqui, que até nos lembra a Universidade de Salamanca. E é importante dizer, eu já disse em outras oportunidades das viagens de Vassoler, já disse a vocês, que as universidades públicas aqui na Europa, elas são pagas, têm taxas, diferentemente do que acontece no Brasil, em que as universidades públicas são 100% gratuitas. As universidades europeias, e especificamente as espanholas, têm as suas taxas. Não são taxas muito elevadas para os cidadãos e as cidadãs da comunidade europeia, mas as taxas existem. E depois do Tratado de Bolonha, a graduação na Europa dura 3 anos, e com mais 2 anos a pessoa
obtém um diploma de mestrado, o master que se fala aqui, para depois então fazer um programa de doutorado, diferente do que se dá no Brasil, em que o tempo médio das graduações dura 5 anos, depois tem o mestrado com 3, doutorado com 4, e eu quero dizer a vocês que é muito importante que isso possa ser mantido, porque leva tempo para formar uma erudição, para ter toda uma formação. Olhem, nós temos aqui a fachada belíssima desse edifício, e ao lado do edifício, vocês veem uma construção acontecendo aqui, ao lado desse edifício vocês veem mais uma bela igreja. Vejam, como se justamente a faculdade, a Universidade de Salamanca, fosse a extensão dessa igreja, cuja fachada eu quero mostrar aqui a vocês. Olhem que bela igreja, um pórtico verde. E essa dimensão, só aqui em Santiago de Compostela nós encontramos, no centro das fachadas, essas janelas com vitrais que não são coloridos, são mais austeros. E eu acho bonita essa figuração dos santos, em cujas mãos fica a Bíblia, como se eles estivessem abençoando e jurando em nome de Deus. Aqui vocês têm a fachada, e agora eu faço aqui uma parada para mostrar a vocês, para tomar uma cerveja com limonada. Eu quero recomendar a vocês, quem vier a Santiago de Compostela, pode procurar essa Faculdade de Geografia e História da Universidade de Salamanca e vir até a esse bar Universal aqui para tomar essa cerveja que eu vou degustar agora. Vamos lá? Um pit stop aqui com uma cervejinha e daqui a pouco a gente continua a caminhar, fazer as caminhadas por Santiago de Compostela, viagens de Vassoler, peregrinando agora gastronomicamente, etilicamente no coração da Galícia. Pessoal, com a Faculdade de Geografia e História da Universidade de Santiago, ladeada por aquela igreja, eu mostro a vocês agora, vejam aqui, estando no Bar Universal, essa barulheira da obra aí atrás, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu mostro a vocês essa cerveja da Estrela Galícia, Cerveceros, desde 1906, uma cerveja mesclada a limonada, um sabor refrescante, sumamente inusitado, um dos mais gostosos que eu pude encontrar nesses meus périplos cervejeiros e turísticos e nômades, fiéis como os pássaros migratórios, desses meus quase 40 anos. Quero dizer a vocês que anos atrás, muitos anos atrás, 15 anos atrás, em Berlim, na Alemanha, eu provei algo que se chama Radler, que é a mescla da cerveja com Sprite. Radler em alemão, uma mescla muito gostosa. Essa cerveja com limonada aqui em Santiago de Compostela me lembra a mistura alemã Radler. E ontem, fazendo uma live improvisada pelo Instagram, como por vezes eu faço, uma live que a Aline de Fortaleza, querida seguidora do meu canal do YouTube, falou que se chama vlog. Aí eu descobri o que é um vlog. É fazer uma tomada da vida cotidiana ao vivo, fazendo um vlog no Instagram. A querida seguidora e aluna Ivana Fabiani diz que em Edimburgo essa cerveja se chama Pint of Lime. Então aqui, a Pint of Lime, uma cerveja com limão em Santiago de Compostela, no Bar Universal, em frente à Faculdade de Geografia e História da Universidade de Santiago. Na zdarowie, salud, saúde, cheers. Vamos lá, pessoal. Prost. Viagens de Vassoler e a refrescância etílica. Pessoal, voltamos aqui ao complexo dessa igreja de São Francisco, com São Francisco aqui abençoando a todas e a todos os peregrinos. Ele agora está aberto, ó, vocês podem ver ali embaixo. Deixa eu me aproximar aqui dos escadórios, já estou falando como se diz em Portugal, com a minha bateria da GoPro aqui sendo recarregada. Vocês veem as portas da igreja abertas para a visitação. Mais uma vez esse obelisco com São Francisco, essa bela imagem. E nós vamos agora então adentrar essa bela igreja com fachada austera. Vejamos como é o interior da igreja de São Francisco. Mais uma visita arquitetônico-religiosa das viagens de Vassoler, na sua inteireza e especificamente em Santiago de Compostela. Vamos lá, pessoal. Igreja de São Francisco adentro. Esse grande religioso, esse homem
espiritualista, amigo dos humilhados e ofendidos, amigo dos animais. Até veio providencialmente esse voo dos pombos, porque Francisco de Assis conversava com as plantas, com os animais, era um grande amigo da humanidade. E devo dizer a vocês, antes de nós entrarmos aqui na igreja de Francisco de Assis, que o grande filósofo e escritor romeno Émile Cioran, vocês veem a igreja aqui às minhas costas, chegou a especular sobre o porquê de sulcos no rosto de Francisco de Assis terem sido encontrados. Sulcos como que singrados por contumazes lágrimas. Lágrimas em face da dor humana, ou lágrimas talvez, especula Émile Cioran, o grande filósofo cético romeno, se seriam sulcos de lágrimas que Francisco de Assis chorou aos borbotões em face não apenas da condição humana, com o ego, mas em face da necessidade que ele se colocava de ser abnegado contra suas próprias propensões humanas e demasiado humanas. Assim, Émile Cioran, na contramão da abnegação mais tradicional, que é associada a Francisco de Assis, pensa sobre aquele que foi canonizado numa condição humana que o aproxima de todas e todos nós, com nossas aspirações, com nossos ímpetos, com nossos desejos, que muitas vezes colidem com os desejos de todas e todos os demais. Diante da igreja de Francisco de Assis, em Santiago de Compostela, singremos, tendo em mente essas reflexões de Émile Cioran sobre a natureza franciscana. Vamos lá, pessoal! Pessoal, estamos aqui dentro da igreja de Francisco de Assis, caminhamos pelo átrio central e vocês vão vendo que, de fato, a igreja tem uma abóbada mais austera, mesmo o altar principal não tem o rebuscamento da Catedral de Santiago de Compostela, a igreja principal aqui da cidade. Eu falo baixo em decorrência de alguns fiéis estarem aqui nas primeiras fileiras da igreja rezando, então em respeito à sua oração, eu contenho o meu tom de voz e vocês vão vendo aqui, vamos nos aproximando da figura, vejam, austera, abnegada, a representação de Francisco de Assis, esse clérigo, vejam, o corte de cabelo característico de Francisco de Assis, com a calva no cocuruto e a manutenção dos cabelos ao redor do cocuruto, como que é mimetizar a coroa de espinhos de Cristo. Vejam essa tomada, Francisco de Assis segurando a cruz com o altar ao fundo. Eu já vou mostrar para vocês o altar ali de perto. E aqui vocês veem o menino Jesus com Maria segurando o bebê. Vejam, traços mais austeros em correlação com a história de Francisco de Assis, sua abnegação, seu voto de pobreza, sua solidariedade com relação aos mais pobres. Vejam mais uma vez a figura de Jesus Cristo aqui, com uma simples túnica, e já Cristo tendo ressurgido e figura ao lado de um anjo, de um querubim. Nós temos aqui, muito bonita, uma maquete, uma figuração da Santa Ceia. Vejam vocês, Cristo e os apóstolos, nessa ceia que foi eternizada por Leonardo da Vinci. Eu quero dizer a vocês aqui que quando nós formos a Jerusalém, no coração de Israel / Palestina, eu mostraria a vocês o local, o edifício, o local onde os historiadores dizem que houve a Santa Ceia de Jesus Cristo. Agora eu mostro a vocês, a gente vai figurando essa igreja, eu mostro a vocês o altar central da igreja, muito mais austero, a despeito de colorido. Vejam, um colorido bonito, mais um colorido lúdico, e eu diria simples, em comparação, mais uma vez, com a Catedral de Santiago de Compostela,
onde nós vemos a opulência, os órgãos. Eu estou tentando encontrar aqui os órgãos, já os encontrei, já o encontrei, na verdade, vou mostrar a vocês. Mas antes, vamos passando em revista generosa e vagarosamente as configurações dessa igreja de São Francisco de Assis. Ali vocês veem o órgão sobrelevado, numa missa. Quero mostrar esse outro altar lateral aqui. E aqui vocês veem a figuração dos querubins. São Francisco com uma túnica aqui. Vejam essa imagem bonita, esse pano de Jesus Cristo e as orações. Vejam só, uma figuração do menino Jesus com a cruz e a coroa de espinhos junto à cruz. Bonita essa figuração. E assim nós vamos percorrendo a igreja de Francisco de Assis, esse abnegado, esse filho de um nobre da cidade de Assis, na Itália, que percebeu que a verdadeira espiritualidade estava ligada não ao respeito dos ritos institucionais católicos, segundo Francisco de Assis, mas a solidariedade mais cotidiana, mais radical, mais efetiva com o sofrimento dos mais pobres, dos desvalidos, dos enfermos, dos proscritos. Vejam o órgão aqui, também mais austero. Então nós vamos percebendo que essas figurações barroquizantes, essas figurações mais rebuscadas, fazem parte de outras correntes religiosas dentro da igreja, que assumem uma postura de maior enlevo, de maior exaltação do mundano. Em Francisco de Assis, a exaltação, o mundo não passa de uma ponte da solidariedade, da abnegação, para se chegar ao absoluto. Vejam que aqui nós temos uma pintura bonita da via dolorosa de Jesus Cristo, quando Cristo vai sendo açoitado pelos soldados romanos e cai com a pesada cruz que carrega. Aqui também, eu adoro esses temas religiosos pelas igrejas. Aqui também vocês veem Jesus Cristo, um anjo, já retirado da cruz, um manto. Maria, segurando a mão de Cristo. Uma imagem singela, vejam vocês aqui, dos momentos posteriores à crucificação de Jesus Cristo. Nós continuamos caminhando aqui agora pelo átrio lateral da igreja, e vocês veem nessas igrejas católicas, muitas das quais nós vislumbramos por Portugal e pela Espanha nas viagens de Vassoler. O que é bonito o que é muito bonito é o ímpeto narrativo nas igrejas, a retomada dos trechos bíblicos, da geografia, da história de vida dos santos em suas respectivas denominações. Vejam, imaginem aqui numa missa, e aqui vocês veem nessa igreja de Francisco de Assis, a disposição das cadeiras voltada para um altar central. E imaginem numa missa os coroinhas a cantar com auxílio dos acordes absolutos do órgão, enlevados, sobrelevados, como o céu em relação à terra, dentro de uma missa, em meio a uma missa. Então, gente, Francisco de Assis tinha um entendimento que eu chamaria de tolstoiano, me remetendo a Lev Tolstói. Esses são os grandes precursores do que eu vou chamar de anarquismo espiritual, uma dimensão de que a verdadeira espiritualidade se volta não para ritos de quaisquer religiões, que podem ser realizados exteriormente, sem a purgação do coração, da falta, sem a transformação. A gente sabe quão difícil é esquecer uma dor recebida, deixar de lado uma mágoa, fazer com que as águas da mágoa não fiquem empoçadas num charco da impossibilidade de esquecimento. É assim que Francisco de Assis é um precursor de Siddhartha Gautama. Quer dizer, na verdade ele é posterior a Siddhartha Gautama, né? Mas nós podemos ligá-lo à tradição de Siddhartha Gautama. Recentemente, nas leituras de Vassoler, eu vou mostrando a vocês a igreja enquanto eu falo, caminhamos aqui pelo átrio lateral,
eu trouxe máximas de Siddhartha Gautama, o Buda, e o Buda, num determinado momento, assim falou, que a sua fé, que a sua espiritualidade, jamais se vincule à antiguidade de um texto ou à autoridade de um sacerdote. Que cada máxima espiritual seja submetida à luz de sua consciência e, em face da luz de sua consciência, possa ou não fazer sentido, possa ser racional, possa ser universalizada. Vejam que Siddhartha Gautama se liga às práticas de Francisco de Assis e também com essa imagem de Jesus Cristo aqui que eu mostro a vocês, e também a colocação do imperativo categórico ético de Immanuel Kant, do filósofo alemão Immanuel Kant, no sentido de que, para Kant, era preciso que cada ação humana fosse passível de universalização. Se eu ajo conforme a bondade, os demais podem fazê-lo. Agora, se eu ajo temerariamente conforme a mentira, a maldade, isso poderia ser universalizado e esgarçar completamente o sentido de comunhão das pessoas. Vocês veem aqui Jesus Cristo, uma imagem, vejam, com os pés chagados, os joelhos, pregado na cruz, terrível. E aqui, a imagem de Francisco de Assis, com seu cucuruto calvo, pedindo esmola, com sua cestinha, vejam, os poucos pertences, pedindo aqui esmola, se ajoelhando em humildade, em consideração. Essas são algumas reflexões, gente, que nos levam de Siddhartha Gautama a Francisco de Assis, a Immanuel Kant, a Lev Tolstói, autores que tanto influenciam este nômade, fiel como os pássaros migratórios nas viagens de Vassoler. Então, com essa figuração da Igreja de São Francisco, nós damos cabo dessa tomada nesse santuário, mais esse santuário de Santiago de Compostela, viagem de Vassoler, coração da Galícia, na Espanha. Uma ode a Francisco de Assis, esse grande espiritualista do Ocidente. Pessoal, eu entrei aqui num bar, numa taverna, e quero mostrar a vocês mais alguns produtos diretamente do coração de Santiago de Compostela, na Galícia. Vejam aqui, esse chouriço formidável, com alguns pimentões ali ao fundo, um bocadinho, um sanduíche de jamón ibérico com queso, um presunto ibérico famosíssimo. Você já conhece aqui a empada de atum, aqui é maravilhosa. E agora eu mostro a vocês esse queijo, que parece uma gota gigantesca de leite, como vocês veem aqui. Nós, olha só, esses produtos maravilhosos, nós vamos degustar agora. Eu entrei nesse bar para degustar um pedaço de torta de amêndoa, uma das iguarias formidáveis aqui de Santiago de Compostela, tomando e bebendo-a em café com leite. Então vamos lá, entrei aqui para mostrar a vocês essa torta de amêndoa, que é formidável. Eu já provei algunos pedacitos de la torta de amêndoa por las calles aqui de Santiago de Compostela. Agora eu vou provar um pedaço completo dessa torta formidável. Vamos lá comigo? Pessoal, chegamos agora a um quitute pitoresco aqui de Santiago de Compostela. Primeiro essa xícara de café com leite generosa, e agora vocês veem, transpassada por uma espada, um garfo que faz às vezes de uma espada lancinante, um pedaço de torta de amêndoa, veja só, polvilhado por um açúcar, algo cristalizado. E nesse prato aqui gentil, com os detalhes gentis aqui, vocês veem essa torta de amêndoa, muito característica aqui de Santiago de Compostela, nesse bar aqui, a Bar Taverna, onde nós estamos. Eu quero dizer a vocês que eu vou fazer o que eu fazia na minha infância, que eu chamava de submarino. Pegar um bolinho de chuva que minha avó Nena, saudosa e amada, um grande abraço à minha avó Nena, onde ela estiver. Eu mergulhava um bolinho de chuva no Nescau.
todo mundo que já provou o Nescau alguma vez na vida, e quem tiver aí 40 anos, ao redor dos 40 como eu, já deve ter provado Nescau muitas vezes. É uma lembrança ali que vem direto do coração da infância. Eu vou mergulhar pedaços, vejam só, dessa torta de amêndoa no café com leite para fazer o que eu chamava na minha infância de submarino. Então, pessoal, a imagem dessa torta de amêndoa num prato gentil. Fiquem aqui com mais essa tomada das viagens de Vassoler em Santiago de Compostela. Continuemos, pessoal! Pessoal, nessa vitrine aqui de uma loja de Santiago de Compostela, vocês veem no Joãozinho e na Mariazinha, em face dos produtos aqui típicos de Santiago, patê de alho, olhem só, as sardinhas, essa beleza lúdica que coagula ao lado de um pote, que eu diria que é um pote de mel e tudo mais. Vejam vocês aqui a beleza de um aforismo de Friedrich Nietzsche: maturidade do adulto, recuperar a seriedade da criança ao brincar. Agora imaginem vocês o sabor desses chocolates aqui de Santiago de Compostela. Primeiro ali, Passo de Corucho, esse X, como eu já disse a vocês, da língua gallega, é pronunciado como X, como no português mesmo, como som de CH. Passo de Corucho, o primeiro, chocolate de leite, sabor orujo, do licor que nós já provamos. Olhem só essa vitrine e fiquem mais uma vez com a Mariazinha e o Joãozinho brincando aqui. Maturidade do adulto, recuperar a seriedade da criança ao brincar, ao lado desse belo pote de mel. Viagens de Vassoler no túnel do tempo da infância. Pessoal, sempre com a torre da Catedral de Santiago de Compostela pairando sobre nós, eu quero mostrar a vocês vagarosamente essa bela rua com a qual eu deparei aqui nas imediações da Catedral. Vejam só, dois edifícios muito próximos aqui. A janela de um, quando aberta, dá bom dia para a varanda do outro, e como que as pessoas se abraçam dando bom dia, se esticarem os braços. E a gente vai caminhando aqui por entre as colunatas do edifício. Vejam vocês, vou caminhando aqui com vocês por entre as colunatas. Olhem a nossa tomada em perspectiva, como um labirinto. E nós nos aproximamos, mostrando a vocês Santiago de Compostela, nós nos aproximamos nos últimos momentos aqui das viagens de Vassoler em Santiago de Compostela. Muitas pessoas, né, quando ficaram sabendo que eu viria aqui para Santiago de Compostela, que eu estava em Santiago de Compostela, nas lives improvisadas que por vezes eu faço ali no Instagram, perguntaram: você vai fazer o caminho de Santiago de Compostela? Você vai percorrer o caminho menor, que parte da cidade do Porto, ao norte de Portugal? Ou o intermediário, que parte da Espanha? Ou então, talvez, o maior, que vai da França até o coração de Santiago de Compostela? E eu digo que tenho muito respeito por todas as pessoas que se enveredam por essa trilha que exteriormente muito bela, com sua natureza, com as suas mediações de albergues, de igrejas, que essa trilha pode levar a dimensões de autoconhecimento. Enquanto isso eu vou mostrando, enquanto eu vou falando, eu vou mostrando para vocês mais fachadas aqui em Santiago de Compostela. Mas eu diria, pessoal, o seguinte: eu procuro fazer da minha vida, e foram essas escolhas que balizaram a minha trajetória, eu procuro fazer da minha vida, e eu vou atravessando aqui porque está vindo um carro que precisa se esgueirar aqui pelas ruas estreitas de Santiago. Eu procuro fazer da minha vida uma caminhada de Santiago de Compostela. Por que eu digo isso? Porque eu não tomei as decisões que eu tomei em busca da literatura, da filosofia, das ciências humanas, num país como o Brasil, que pouco apreço tem por essas áreas, e num capitalismo contemporâneo, que pouquíssimo apreço tem por essas áreas, senão em busca da minha vocação, do chamado, de um caminho próprio. Então, a caminhada de Santiago de Compostela, para mim, é um desdobramento de uma caminhada interior de Santiago de Compostela,
tentando aprender o quanto de mundo tem em mim e o quanto de meu mundo que não tem viabilidade neste mundo de valores mercantis, o quanto do meu mundo poderia ser exteriorizado, quanto eu poderia viver de uma vida que eu tento construir como quem entra num quarto escuro. Então, a caminhada de Santiago de Compostela para este nômade, fiel como os pássaros migratórios, é uma caminhada vital, caminhada das minhas próprias escolhas, dos meus próprios valores. E mais, a caminhada de Santiago de Compostela, com todo o respeito que eu tenho pelos peregrinos e pelas peregrinas, também é uma caminhada das difíceis escolhas morais que nós fazemos a cada dia, tentando matizar as nossas vontades, muitas vezes egóicas, com as vontades das outras pessoas, tentando fazer com que vivamos com respeito, alteridade, compaixão, consideração. Então, a meu ver, não são ritos de quaisquer religiões, não são caminhadas, por mais belas, por mais introspectivas que possam ser, que vão transformar o coração humano, senão os afetos de tentativa de perdão, arrependimento, solidariedade. Perceber também que não é propriamente possível ser bondoso, bondosa, numa sociedade que nos coloca a cada momento uns contra os outros. Então é importante pensar sobre o coração dentro do seu corpo e o corpo dentro da sua história e sociedade. Essas são minhas considerações. Nós chegamos a mais um largo aqui, muito bonito, com o Museu Eugenio Granel, um museu aqui. Esse obelisco, o chafariz central, só está em reforma. E a gente vai caminhando. Eu vou continuar aqui com mais caminhadas, mas eu quero registrar aqui nesse vídeo, nessa que é uma das últimas tomadas desse vídeo das viagens de Vassoler, minhas considerações sobre o que eu considero a caminhada de São Paulo, de Santiago de Compostela, do Rio de Janeiro, de Braga, a caminhada de qualquer cidade. É a caminhada da nossa geografia, nossa cartografia dos afetos, dos valores morais. Se nós acharmos que, eu vou mudar, olha aqui que beleza, gente. Eu vou mostrando vocês. Eu vou mudar de país, eu vou mudar de cidade e agora eu vou começar uma vida nova. Quem já fez isso como eu, sabe que certamente nós carregamos todos os nossos conflitos, todos os nossos valores, as mágoas e também os ímpetos conosco, como quem carrega uma mala vinculada ao próprio corpo, vinculada ao próprio psiquismo. É assim então, pessoal, que eu vou arrematar essa tomada das viagens de Vassoler, enquanto caminho aqui por Santiago de Compostela, para dizer que, sabe o que acontece com o meu imaginário, com a minha cabeça? É assim que eu vivo. Eu estou fazendo as viagens de Vassoler e é muitas vezes assim que eu vivo. Eu vou caminhando pela cidade, como eu estou fazendo agora com vocês, vejam aí. E a minha cabeça ela vai sendo transpassada por essas reflexões que eu exteriorizo aqui para vocês, de tal maneira que quando eu olho uma fachada dessa, além de ficar deslumbrado, além de ficar extasiado, maravilhado, além de pensar, meu Deus, o que seria de uma cidade tão bela como o Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro no Brasil, se os administradores públicos pudessem encampar um projeto progressista, democrático, de viabilidade urbana, porque quem chega ao Rio de Janeiro pelo aterro do Flamengo chega a um dos grandes paraísos da humanidade e pudesse dar dignidade para as pessoas que vivem em comunidades, saneamento básico. Então eu fico pensando sobre esse belo em contraste com a situação do Brasil. E eu fico pensando sobre esses autores, sobre essas autoras, sobre as obras que tanto me influenciam. É assim que eu vou vivendo. E fazer as viagens de Vassoler é compartilhar com vocês dois momentos fundamentais da minha formação. As leituras, o diálogo com os autores e autoras tão importantes para a minha formação, e o contraste e o cotejo dessas leituras com a vivência concreta das cidades e culturas que eu vou conhecendo. Assim são as viagens de Vassoler, assim está sendo a minha vida, mediada por esse canal do YouTube, esse meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, que agora em outubro de 2021, tem pouco mais de um ano de existência.
É isso, pessoal. Viagens de Vassoler, Santiago de Compostela. Começamos a nos despedir aqui da cidade. Vamos palmilhar mais um pouco dessa belíssima cidade no coração da Galícia. E reflitam comigo sobre essas questões nas viagens de Vassoler, que vão agora varrendo as fachadas, os bares. Bares, aliás, como eu passo mais essa noite aqui em Santiago de Compostela, bares que eu vou frequentar. Já mostrei a vocês uma cerveja com limonada, uma coisa maravilhosa. E para onde será que iremos na próxima aterrissagem das viagens de Vassoler? Eu tive a esperança de que poderíamos ir à Rússia, mas provavelmente isso não acontecerá para a celebração dos 200 anos da Dostoiévski e dos meus 40 anos. Olhem que maravilha, chegamos aqui, gente, olha só que maravilha. Nós vamos chegando a esse largo, isso que é muito bonito, caminhar aqui por a esmo, mas saber que nós estamos no centro histórico, porque a gente vai deparando com essa praça aqui, ó, formidável. Olha só, nós estamos novamente, ali fica a Faculdade de Geografia e História da Universidade de Salamanca, e a gente vai dando voltas em círculos aqui por Santiago de Compostela. Eu quero mostrar a vocês, antes de terminar, encerrar essa tomada, esses edifícios aqui bastante fustigados pelo tempo, com fachadas aqui mantidas na sua historicidade. Vejam só esse azul, que pode algum dia ter sido vivaz, mas que agora vai sendo lavado pela chuva. Aí, vejam essa porta muito digna, austera porém digna. Aqui, essa porta verde como ereta, austera, como uma sentinela. E vejam, olha que interessante, a campainha dessa porta é uma mãozinha, e você vai batendo a mãozinha aqui no ferrolho, claro que eu não vou bater, para chamar a pessoa. É isso, pessoal. Santiago de Compostela, em seus últimos momentos nas viagens de Vassoler. Daqui a pouquinho nos despedimos. Continuemos. Pessoal, última tomada que eu quero fazer contínua aqui das viagens de Vassoler por Santiago de Compostela, e nós chegamos ao Convento de las Mercedarias. Local muito bonito, século XIX, 200 anos de história aqui, diante das viagens de Vassoler. Nós vamos entrar aqui no convento, vou mostrar a vocês esse convento, essa fachada muito bonita, vejam só. E o bom de hoje, vocês estão vendo um sol aqui batendo, a luz quase estourando aqui, nós já vamos entrando, é que esse sol, ele tem muita luz e pouco calor, de tal maneira que nós não nos sentimos fustigados pela luz. Vejam esse local. Agora eu vou começar a falar mais baixo. Nós temos a entrada de uma capela, uma bela igreja dentro desse convento. Eu vou começar a falar mais baixo, justamente porque há pessoas em oração. E quando eu entrei aqui anteriormente para perguntar se eu poderia gravar. O que me impressionou foi a quantidade de luz. Eu me lembrei de Johann Wolfgang von Goethe, esse grande escritor alemão, que pediu mehr Licht, mais luz, sobre o seu caixão, para que ele fosse ungido com mais conhecimento. Então aqui nós temos essa igreja no convento de las Mercedarias. Vejam, olha que imagem do altar mediado pela Bíblia, a palavra de Deus que é colocada. E aqui vocês veem esse altar policromático, bonito, profunda incidência de luz. Vejam, nós temos ali uma janela como que formada pela incidência de luz que vem em diagonal daquelas janelas superiores. E vocês têm essa igreja aqui do convento das Mercedarias, com os apóstolos, os santos. Deixa eu mostrar a vocês as abóbadas dessa igreja, e com
com a igreja desse convento, em face desse altar, nós vamos nos despedindo das viagens de Vassoler em Santiago de Compostela. Muito obrigado a todas e a todos vocês que acompanharam esse meu périplo histórico, arquitetônico, religioso, espiritual, cultural, gastronômico, por essa famosa cidade espanhola, encravada no coração da Galícia. Se vocês gostaram de mais esse périplo nômade, fiel como os pássaros migratórios das viagens de Vassoler, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você vem viajando com Vassoler, se você já singrou Portugal de norte a sul comigo, se já foi para Madrid, para Toledo, para Salamanca e aqui para Santiago de Compostela na Espanha comigo, considere a possibilidade de clicar na tecla Seja Membro, que está logo embaixo desse vídeo, e se tornar um membro ou uma membro humanista do canal para apoiar esse meu périplo nômade pelos 5 continentes e 7 mares, a volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos. É isso, pessoal. Até a próxima viagem de Vassoler. Até o próximo país que começaremos a desbravar e a descortinar com esse nosso ímpeto nômade, fiel como os pássaros migratórios. Grande abraço a todas e a todos. Hasta luego, hasta la próxima. Nesse choro das viagens de Vassoler aqui em Santiago de Compostela, eu mostro a vocês um peregrino recebido num albergue, nessa vinoteca, que está acalentando-se junto al horno de la noche fría en dirección a la Catedral de Santiago de Compostela. Vejam aqui o peregrino com seu cajado e buscando o calor do fogo, já que se acalentou junto al calor del absoluto, del divino. Pessoal, faço agora essa tomada finalíssima, esse chorinho, para mostrar a vocês o quarto onde eu fiquei hospedado, aqui num hostel, nos arredores do centro histórico de Santiago de Compostela, na Galícia, coração da Espanha. Olha, gente, quando a gente se hospeda fora do centro histórico propriamente dito, o quesito preço contribui bastante, ajuda bastante. Se vocês estiverem numa cidade com irrigado sistema de transporte, a distância não é um quesito. A distância em relação ao centro histórico, aos marcos históricos, turísticos, culturais, não vai ser um fator tão importante, porque com metrô, com ônibus, vocês chegam, com trem, eventualmente trem de rua, tramvai, vocês chegam. Agora, se vocês estiverem em cidades em que o transporte público é mais problemático, se a cidade for menor, no sentido de pouca integração ou de mais parca integração entre as suas partes, vale a pena ficar no centro histórico. Lá em Salamanca, cidade anterior das viagens de Vassoler, vocês vão se lembrar de que eu fiquei na Praça Maior, no coração mesmo da cidade. Aqui em Santiago eu fiquei pertinho da Praça Roxa, da Praça Vermelha, nenhuma correlação com Moscou, né? E estava muito pertinho, cerca de nem 10 minutos de caminhada do centro histórico. Agora eu mostro para vocês. O quarto é um quarto duplo, mas eu o reservei privativamente, só para mim, portanto. O banheiro é compartilhado, ele fica fora do quarto. Vocês veem aqui, ó, eu usei a segunda cama para espalhar aí as minhas coisas, a minha bagunça, e dormi naquela cama, muito tranquilo, muito sossegado. Hostel Santa Rita, que eu recomendo a vocês, nas imediações do centro histórico. Então é isso, gente. Feitas essas últimas colocações, eu agradeço a audiência de todas e todos vocês. Deixo a curiosidade para vocês pensarem sobre qual será o próximo país das viagens de Vassoler. Será a Alemanha mesmo? Será a República Tcheca? Será Berlim? Será Praga? Né? Qual será a próxima cidade das viagens de Vassoler? Saudações nômades, fiéis como os pássaros migratórios, e até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Hasta luego.